8 horas, uma coisa para a gente pensar. Você acha, vamos inverter a questão, que um capitalista contrataria algum operário de maneira que ele produzisse o salário até 4 horas de trabalho e fosse embora, tipo assim, ele produz o que ele vai receber por mês e vai embora? Algum burguês contrataria alguém assim? Sem chance. Não é contratado para fabricar o salário, porque se o cara fosse contratado para receber o valor do salário, apenas produzir o valor do salário, não é para receber, para ele ficar só o tempo necessário na fábrica para produzir o salário dele, ninguém contratava. Assim como você não pega um boi para carregar um arado e você vai dar uma ração que é maior do que o que o boi vai produzir na roça. Isso não dá. O boi é contraproducente, o cavalo, etc. Então, o operário, para eles, é um homem de carga, é um burro de carga. Então, não existiria o capitalismo se o operário saísse da fábrica na hora que acabou de produzir o salário. Então, ele só fica porque ele produz o mais valor. Então, existe um momento que o trabalho dele é o trabalho necessário, que se chama salário, e um momento daí em diante que é trabalho gratuito, trabalho não remunerado, trabalho extorquido, chama como quiser, roubo, pode chamar como quiser. Mas é desta fatia do salário que o patrão vive. É nesta fatia do salário, chamado sobretrabalho ou mais-valia, que é criada toda a riqueza universal. Tudo que existe em redor de nós é criado em cima de trabalho gratuito, trabalho não remunerado. É bom entender isso, porque o Capital leva zilhões de páginas para demonstrar exatamente isso. Que claro que o operário, se ele olhar bem olhado, ele desconfia, mas o burguês não vai aceitar, e isso não interessa. Nós não pretendemos reformar a burguesia, nossa proposta é outra. Então, nesse caso, é bom reter a seguinte ideia, porque a discussão seguinte já vai se basear nisso, que é, de onde vem o lucro? Do trabalho não remunerado. Se depois, na hora do debate, a gente pode discutir isso melhor para eu acelerar a passagem dos assuntos, mas a pergunta que está sendo feita aqui é essa: de onde vem o lucro? De onde vem o lucro? Do trabalho gratuito que o patrão arranca do operário, certo? Por que é importante escrever o Capital para provar isso? Porque isso está dissimulado. A questão é essa. Na era feudal existia uma espécie de, não é consciência, uma noção de que dos 7 porquinhos que você produziu, 5 ia para o dono da terra. Então, você podia ser alienado pela religião, você acha que essa é a ordem natural das coisas, mas você sabia que isso aí era uma sacanagem, porque você pegava os 7 porcos que você produz e entrega 5 para o bastardo do dono do feudo. Como que o cara não sabe? Eu produzi o porquinho, eu levei, aí não tem mais valia, não tem nada escondido. Então, ele sabe que ele é expoliado, o que não quer dizer que ele tenha consciência, porque a época, a situação é tal que existia uma alienação religiosa, de outra natureza. Mas eu pergunto para vocês, na esfera da economia, existia a fratura que existe no operário moderno? Na consciência do cara do feudo, existia essa fratura entre economia e política? Não. Não estou falando de alienação, estou falando que o sujeito sabia que o feudal só podia pegar os 5 porquinhos porque tinha tropas, espada, tinha força. Então era uma expoliação política, não econômica, extra-econômica. Era uma coação política. Ele não sabia política, mas ele sabia que era uma coisa que vinha de fora da economia, que era a força do patrão. Isso tudo era muito pouco enevoado, não tinha fantasmagoria, até porque aquela historinha que eu contei mercantil não rola no feudalismo. É uma sociedade baseada, o seu feudalismo tem a mercadoria aqui e acolá, mas é uma sociedade baseada no consumo, na produção para o consumo, não era a produção para vender. Também não era assim na antiguidade da escravidão, era a produção para o consumo. A pergunta é, de quem? Só isso. Mas a produção era para o consumo. Claro que o burguês, no caso não, o bastardo que dirigia o feudo pegava a parte do leão, mas é muito claro também que havia uma evidente expoliação. Aqui o operário vai para a fábrica do ponto de vista econômico quando não há um momento revolucionário, quando ele não é inquieto,
quando não há uma guerra, etc., ele vai achando que essa é a ordem natural das coisas na economia. Isso que é importante, essa fratura de que ele separa a economia como uma coisa da ordem natural, da política, que ele eventualmente pode fazer um raciocínio mais rebelde. Mas essa fratura é nova e é feita exatamente porque a expoliação capitalista ela encobre, ela dissimula, ela aparece como se fosse fruto do capital. Por isso que é importante reter essa ideia que eu falei a parte do dia o operário trabalha para o seu salário e a outra parte para o patrão, que é de graça. E essa é a base da riqueza do patrão. Então, quando você pega o capital, o dia de trabalho, desculpem, a pergunta é a seguinte: esse dia de trabalho, ou essa riqueza que ele produziu durante o dia, vamos colocar assim, quem produziu? Ou colocando de outra forma, quem produziu o salário? O salário é o pagamento do patrão para o trabalho dele? É o que eles falam. Ou o salário foi produzido pelo próprio operário. Nas primeiras 4 horas ele produz o salário dele. Então não é nem isso que o patrão oferece. E as outras horas é para o patrão a riqueza e a acumulação do valor. Então, nesse caso, o operário foi o sujeito da operação, só que é o sujeito oculto. Então a questão é essa: lá no field o cara sabia o porquinho eu fiz, esse filho da puta levou. Mas aqui eu fui na fábrica, recebi meu salário e aqui estou eu agora podendo comprar minha cesta básica. Então, essa noção é que cria a seguinte situação: há um fetiche, há uma inversão. O sujeito que criou toda a riqueza durante o dia de trabalho e para a sociedade inteira é o operário, o único criador da riqueza, de toda a riqueza, sem exceção, incluindo o próprio salário. Certo? É ele o único, digamos, demiurgo nessa história, o único sujeito, o único senhor de criação de riqueza. Sendo assim, só que ele não percebe, se não existir uma desalienação, uma discussão política ou a própria ação política. De qualquer maneira, para quebrar esse feitiço, é necessário criar uma consciência política e econômica também. Então, o papel do capital é um pouco esse: quebrar esse feitiço na economia, que o único sujeito é o trabalhador. Essa é uma questão. Mas a outra é que o patrão, ele vai continuar, a burguesia vai continuar alegando que quando você tem o trabalho na fábrica, outros fatores entram em cena. Então ele alega que se ele colocar mais máquinas, ele vai produzir mais riqueza. Aí com isso ele vai dizer que essa mais riqueza que ele produziu quando modernizou é fruto da máquina. Tem outra mentira aí. Então, tem outra mentira. Por quê?